Fala pessoal, tudo bem? Vim aqui mais uma vez responder para vocês uma pergunta e a nossa pergunta de hoje é essa questão de se a gente deve ou não pagar adiantado a nossa mão de obra, nosso pedreiro, eletricista, encanador, quem quer que seja que você esteja contratando para fazer um serviço para ti na sua construção. E basicamente, pessoal, vamos começar pelo seguinte. Antes de responder a pergunta, vamos colocar uma situação para vocês aqui. Imagine que você tenha contratado um pedreiro, um eletricista e no meio do serviço ele é cometido de uma doença qualquer ou quem sabe até venha a falecer. Quem que vai socorrer vocês? Pensem bem. Outra situação. Ele começa a fazer o serviço e durante o serviço ele comete um erro gravíssimo e acaba gastando muito material além do planejado e de maneira errada. De forma que você vai perder esse material. Vai ter que se desfazer. Quem que vai te socorrer? Se você já tiver pago tudo antes adiantado. E outra situação seria que, imagine que se no meio da obra ele descubra esse profissional, ele descubra que não vai dar pé para terminar a obra. Simplesmente o valor que ele orçou, ele passou na proposta para ti, não é suficiente para finalizar. E ele corre o risco de ter que pagar para trabalhar. O que você acha que vai acontecer? Pois é, eu vou responder essa última questão. É o seguinte, vai acontecer um abandono de obra. Nessas três situações, o abandono de obra é meio que inevitável. Por quê? Que seria inevitável? É o que mais acontece em obra. Normalmente, os clientes que eu acabei socorrendo já por abandono de obra, normalmente era uma situação recorrente de que o cliente já tinha pago, ou se não tudo, boa parte do serviço ele já tinha adiantado nos valores. E, consequentemente, ficou na mão. Tem umas situações que acontecem, pessoal, que isso é inerente do ser humano. Bradford Cannon, um fisiologista americano, ele estudou sobre isso há um tempo atrás, ele já é falecido, e ele diz que o ser humano, quando é confrontado de alguma maneira ou se sente ameaçado, que seria o caso de você estar cobrando a sua mão de obra porque ele não está entregando com qualidade ou porque ele errou, porque ele não está mais vindo para o serviço. E nessa situação, Cannon ele diz que o seguinte, o ser humano é inerente dele fazer o seguinte, diante de uma situação de ameaça, ele tem duas reações meio que imediatas e instintivas, que seria lutar ou fugir. E normalmente, pessoal, o que mais acontece? Quando o pedreiro, o eletricista não é muito boca dura, que quer bater boca e se explicar dizendo que ele está certo, mesmo que ele esteja errado, na maioria das vezes ele foge, ele abandona a obra. Então, respondendo a pergunta de vocês, se podemos ou não pagar alguma mão de obra adiantada, a resposta é taxativa e, sem dúvida alguma, não. Não devemos pagar nada adiantado. Por quê? O risco fica contigo, o risco não fica com quem está trabalhando. E, pessoal, se desconfiem se o teu pedreiro, o teu eletricista, o encanador, o montador, qualquer prestador de serviço que venha trabalhar contigo na sua obra, ele venha pedir dinheiro adiantado. Eu acho que isso é um alerta ainda maior. Normalmente quem acaba pedindo dinheiro adiantado é aquela pessoa que não tem um capital para poder sobreviver ali para aqueles momentos, né? Digamos que para as próximas etapas. E, ocasionalmente, ele é o que tem maior risco de dar o calote. Infelizmente, pessoal, não é uma forma de preconceito. Mas veja como que os bancos agem.
Normalmente eles acabam cobrando uma taxa muito mais elevada de quem tem menos do que de quem tem muito. Por quê? Porque o risco é maior. Os bancos, eles estudam isso e o risco é maior, não tem. Aquela pessoa que tem pouco, ele acaba gerando um pouco mais de risco, porque se ele acaba cometendo qualquer erro, ele infelizmente não vai ter outro recurso, ele vai ter que trabalhar o dobro na outra obra, dobrar a lucratividade dela em outra situação para poder pagar o prejuízo que ela gerou hoje. Então, não pague adiantado. Claro que vocês têm que ter um bom senso. Se vocês querem ajudar, ajudem, mas não esperem que isso vai dar boa. Vocês não podem ajudar esperando que vai ter alguma retribuição por ter adiantado o pagamento ou coisa do tipo. Não se engane. Se você ajudou, ajude de bom coração e assim, não espere que vai ter algum retorno por isso. Mas sim somente porque você é benevolente, você é generoso e não está preocupado se a pessoa não te pagar ou se te dá o calote. Mas se você precisa desse dinheiro, né, digamos que é o único recurso para você poder executar a sua obra, você não vai querer arriscar dessa maneira, ok? Então um abraço pessoal, até a próxima. Fique com Deus, tchau, tchau.